Hallo, liebe Leute, vamos falar de vinho. Quem é que não gosta de receber, né, informações e conhecimento sobre um assunto tão delicado, um assunto que envolve muito estudo, muitas particularidades, né? Por conta própria, a gente demora às vezes a avançar nesse tema de vinhos. E hoje nós vamos falar sobre vinhos alemães. Sim, com dois especialistas. Muita gente me perguntou, ele é seu parente, o Fábio Lenk, né? Lá na Lenk, que é enólogo, professor de viticultura e enologia aí, do Instituto Federal de São Paulo, que fica em São Roque, e também a Marta Höhner, que também é aí produtora de vinhos, recém-formada desse mesmo curso, que vamos falar sobre essas particularidades de vinho. Inclusive vocês podem aproveitar, porque vocês vão ver que vinho branco aí é uma grande particularidade dos vinhos alemães, e aproveitar esse resto de verão para tomar algo aí com entendimento. A gente vai falar também dessa Liebfraumilch, né, que foi tão difundido um tempo atrás nos supermercados brasileiros, e aí é bom esse vinho. Vamos desvendar os rótulos também. Já apresentei, né, a Marta antes, para quem está chegando aí, ela também fez exatamente o curso onde o Fábio é professor, né, e também é produtora de vinho. Mas vou passar alguns dos temas pelos quais nós vamos passar hoje, que é a Alemanha. E aí, a Alemanha é uma grande produtora de vinhos, não é? Como é que é a Alemanha em números, né? Quantos vinhos, né? E quais são as principais regiões? A questão da inclinação, não sei se der tempo, a gente vai falar também algumas particularidades bem legais sobre o solo e sobre o local onde os vinhos têm que ser plantados, porque é uma região geográfica daí que vocês vão poder visitar no futuro, muito interessante. Classificação dos vinhos, classificação de nível de açúcar, como decifrar o rótulo de um vinho alemão para vocês saberem aí, eu estou comprando algo bom, eu estou comprando porque a garrafa é linda, ou, né, porque o nome pareceu difícil, então o vinho é bom, não é por aí, né? Então, mais uma vez, bom dia, Marta. Bom dia, gente. Tudo bem? Me ouvem? Perfeito. Então, tá bom. E realmente já muito obrigado pelo tempo, pela dedicação. Se vocês virem o PDF feito pela Marta, as imagens, que eu tenho certeza que você passou um tempão procurando, olha, ficou uma obra-prima. Muito, muito obrigada. Também pelo tempo do Fábio, que é um pai aí dedicado, um pai com... Quantos filhos você tem? São dois? Tenho dois só, um de 14 e um de 10. É, né, pelo tempo, né, dos dois para essa live acontecer. Mas vamos começar então. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito honrada aqui de estar compartilhando essa live com duas referências em suas áreas profissionais. Novamente, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que eu vou começar com o Fábio, porque até depois o Fábio pode, né, manejar o tempo dele como ele quiser. Eu acho que, como o assunto da Marta também se estende um pouco mais, a gente vai falar sobre essa questão da formação, né, para a gente já passar, talvez, porque ele é menor do que o seu, Marta. E acho que com certeza é uma possibilidade de estudo que muita gente nem para pensar que é possível. E por que não no futuro uma fusão do estudo, né, da viticultura, né, da enologia e tal, com saber alemão e fazer esse pezinho na Alemanha que com certeza deve deixar o currículo da pessoa muito mais empoderado. E é o que nos liga também. O sobrenome, pessoal, a gente não sabe como que ele se liga, porque ele é Fábio Lenk, todo mundo sabe que eu sou a Ingrid Lenk, um dia a gente descobre, né? Mas é a genealógica, depois a gente vê como é que é. E que não é comum, né? Não é um sobrenome tão comum. A imigração. Mas, sabe, para quem tem interesse em ir para a área, a gente ouviu falar muito de curso de sommelier, o pessoal sabe que é caro, tem que entender, né? Já é um outro nível, assim, que já vai para gastronomia. O que você pode contar do curso, né, aí de São Roque, de viticultura e enologia, me corrija se eu estiver errada, e quais são as possibilidades para quem tem esse interesse, né, quer entrar nesse mundo? Eu acho que eu posso até devagar um pouco como é que eu entrei na carreira. Então, eu inicialmente, eu não... Quando me falavam em enologia, e não era algo comum, mesmo na época ali, então, vamos lá, início da década de
anos 2000, quando eu ouvia pela primeira vez, sendo do Rio Grande do Sul, para nós era algo hereditário, aquele tipo de carreira ou profissão que a família já trabalha com aquilo. Não é algo simples, assim, de você procurar uma colocação numa empresa. E se via um mercado muito restrito ainda naquela época. Porém, por situações da vida, eu trabalhava sempre com áreas administrativas em algumas empresas, até mesmo portadora italiana, tudo. Mas foi que eu caí para o ramo da gastronomia. E na gastronomia eu tive o contato com a parte inversa. Normalmente a gente fala que o vinho vem do campo até o copo. Eu comecei no copo. Eu comecei com a parte de sommelier e com restauração, a parte gastronômica. E a partir disso, a família, minha esposa, várias pessoas falavam, você gosta tanto, entende de vinho, por que você não estuda enologia? Eu falei, não, mas para mim enologia é quem já tem uma propriedade, quem já tem uma vinícola. E por essas coisas da vida, minha esposa passou num concurso público para dar aula em Petrolina, no Nordeste do Brasil, então, no meio do sertão nordestino. E por ocasião, naquela época, estava sendo implementado lá o primeiro curso de viticultura e enologia fora do Rio Grande do Sul. Antes da faculdade só existia um curso superior em Bento. E de tão recente que é a profissão, essa primeira graduação em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, ela surgiu em 95, a primeira turma formou em 98. Super recente. Super recente. A minha formatura foi em 2008, então 10 anos após, né, essa primeira turma ali. Depois veio Pelotas, Dom Pedrito. Eu sei que hoje no Brasil a gente tem 6 locais que você pode cursar viticultura e enologia. Todos eles vinculados a instituições federais de ensino. Então, curso gratuito, qualidade de nível de uma instituição federal, e em distintas regiões. Então, concentrado 3 universidades ou institutos federais, né, no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina, um em São Paulo e um no Nordeste. Então, são esses os locais que a gente pode fazer. Então, bem restrito e bem específico, né, nessa linha. E a partir disso, quando a gente fala da profissão, o mercado, a Marta vai falar depois dos números da Alemanha, né? Mas para a gente ter ideia, no Brasil hoje, a média per capita de consumo de vinho está na faixa dos 2,5, 3 litros por pessoa. Agora, com esse evento da pandemia, houve um aumento muito grande, até por conta dessa situação das pessoas terem mais tempo de ficar em casa, ou terem a oportunidade de fazer suas refeições em casa, permanecer mais tempo com a família, que é algo que é muito cultural e habitual do europeu, né? E que se conserva nisso em muitas situações até hoje. E para nós, a gente já adotou um outro estilo de vida, um pouco mais frenético, mais rápido, e a gente acaba perdendo essa parte prazerosa. E hoje você tem essa popularização do glamour do vinho. Então até minha esposa brinca, até já peguei uma taça de um branco aqui para a gente poder compartilhar. Mas só se fala nisso, né? Você cheirar, beber o vinho o tempo inteiro. Então parece que o enólogo só faz isso. Isso é uma das ferramentas, é uma das técnicas que tem para isso. O resto é ir para campo, é enxada, é cuidar de solo, cuidar de planta, depois se molhar dentro da vinícola. É um trabalho braçal, bruto, mas que ao mesmo tempo necessita de uma sensibilidade muito apurada. Então, essa situação de você poder provar, poder diferenciar sabores, aromas, também é de extrema importância. Vou só complementar uma coisa. Complementar não. Fala uma coisa interessante para as pessoas pararem para pensar, que nós até havíamos conversado antes sobre essas tendências dessas profissões mais antigas, como engenheiro, advogado, médico, né? E muitas vezes as pessoas hoje, o mundo muito, nem se veem mais nessas profissões e às vezes não pensam em coisas diferentes como opção. E hoje, além desse crescimento de consumo de vinho no Brasil, nós temos também mercados que são de outra cultura, mas que descobriram o vinho, como o mercado chinês, o mercado indiano, só o chinês e o indiano, né? A gente está falando aí de metade do globo terrestre, que também estão se interessando, estão investindo em vinho. Então, assim, essa possibilidade de trabalhar não só no escritório, mas fora, que muita gente também veio com essa necessidade. Poxa, eu não quero passar minha vida inteira na frente do computador. Quero ir para fora, eu quero ter contato, sabe? Então, mudar um pouco. É uma alternativa que eu acho que ninguém coloca na lista como uma alternativa possível. E essa live também veio para trazer isso. Como assim? Pessoal, você que curte, e né, por que não cogitar isso como uma possibilidade também profissional? Né? Não, e o que eu brinco com
com os alunos quando entram, né? Eu falo assim, a gente falou, filho adolescente, na idade de começar a escolher uma carreira. Então, independente da profissão, né? Meu filho hoje chegava, pai, vou fazer direito. Eu falo, nossa, mais um. Só em São Roque eu acho que tem 6 faculdades de direito. De enologia a gente tem 6 no Brasil inteiro. Então você vai por essas perspectivas, né? E eu sempre desafio o pessoal a me mostrar alguma região vitivinícola, alguma região que trabalhe com vinho, que tem ligação com vinho, que tenha um baixo índice de desenvolvimento humano. Todas são regiões belíssimas, uma natureza que compõe a viticultura, né, o estudo da uva, o plantar a uva, ele ajuda nessa composição de paisagem harmônica com a natureza. E, paralelamente a isso, você tem toda a parte gastronômica, de hotelaria, de indústria metal-mecânica que é necessária para tudo isso. Agora, cada vez mais de tecnologia. Agora, a gente acabou de sair de uma palestra sobre inteligência artificial no uso de monitoramento de vinhedos. Então, é uma profissão que a gente brinca. Depois que você inicia, eu acho que o exemplo está aí da Marta, você não consegue largar. É muito apaixonante. Toda vez que você fala alguém que gosta de trabalhar com vinho, ela transmite isso para as pessoas. E, querendo ou não, quando a gente entra nessa conversa, você entra numa roda de conversa e fala que trabalha com vinho, você acaba, parece que, monopolizando as atenções. E já é um recado que eu tenho até hoje, né? Eu brinco com os alunos e falo, se você vai numa consulta com algum médico ou advogado, a última coisa que você tem que falar é que você trabalha com vinho. Não acabou a consulta. Você deixa de ter, seu problema, sua dor, o seu sintoma é colocado de lado. Eles querem saber qual é o tipo de vinho, porque provou tal vinho e tal. Então eu falo, vou na consulta médica, a última coisa que eu falo é que eu sou enólogo. Eu vou te plagiar, porque eu falo que a pessoa que fala alemão também dá uma dominada. Eu falo, você tá no barzinho, a pessoa chega e fala, onde você tava? O cara, tô vindo do curso de alemão, todo mundo, tá fazendo aquela entrevista de emprego, né? Qual é o seu hobby? O que você faz? Não, eu faço alemão. Nossa, 1000 estrelinhas surgiram ali. Então eu falo que essa combinação de vinho e alemão, pessoal, estamos dando a dica do futuro aqui pro pessoal. Não, e isso, né, e a grande oportunidade que a gente olha, quando tu me convidaste, eu falei, olha, eu tenho a pessoa certa. Porque eu mesmo sendo professor, conhecedor, estudando, eu falei, na hora que tiver que falar a pronúncia das regiões, do vinho, da uva, eu falei, o alemão meu está no sobrenome, no sangue. Mas o falar, e querendo ou não, isso te traz um algo a mais. Olha, ao menos um pouquinho eu tenho que falar, tem que defender um pouco esse sangue, né, que veio. E isso é uma grande oportunidade, principalmente para um mercado em desenvolvimento como o Brasil. E a Marta vai falar depois adiante ali das características do que a Alemanha é reconhecida como grandes vinhos brancos. E para vinho alemão, é difícil a gente ver. Eu conheço uma importadora que trabalha muito fortemente, e as outras sempre é um produto que as pessoas parecem que têm medo. E eu acho que justamente por essa dificuldade da língua. Então, esse bate-papo e toda essa iniciativa, eu acho que vai muito de encontro nisso, de colocar as pessoas, olha, a grande oportunidade que se está perdendo por conta disso, uma dificuldade de você não conseguir interpretar a língua, né, de uma maneira correta. E antes de entrar propriamente no assunto mais específico da Marta, esse curso, ele é gratuito? Quanto tempo ele dura? Qualquer pessoa pode se inscrever? Ou a partir de que classe, né, de que ensino médio, ou de que fase do ensino a pessoa pode escolher ir para esse ensino? É um técnico? Seria o técnico? Não, é um curso de nível superior. Olha, o pessoal popularmente vai falar assim, é faculdade. Né? Então, assim, após o encerramento do ensino médio, então o ensino secundário, né, o high school americano, então, terminamos o ensino médio, nosso antigo segundo grau, você faz a prova do Enem. Então, nós estamos vinculados ao governo federal, então você faz a prova do Enem, passa por aquele processo seletivo e com a nota que você tirou do Enem, você pleiteia a classificação para fazer o curso, né, como se fosse um vestibular. E é uma graduação de 3 anos. Por quê? Ela é no sistema que nós chamamos de tecnólogo. Então o pessoal confunde tecnólogo com ensino técnico do ensino médio. Não. É uma graduação, após finalizada você é um profissional de nível superior, e a partir disso você pode seguir na carreira fazendo uma especialização de pós-graduação, ou mesmo um mestrado, um doutorado. São as possibilidades acadêmicas que você tem.
E, na realidade, a profissão, ela foi regulamentada em 2007. Então, é um curso superior que dura 3 anos. 2007 foi regulamentada a profissão. Então, a partir da data de 2007, a pessoa que pode ser, que é o responsável técnico pelo vinho, aquela que, dentro dos trâmites do Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária, nós temos que ter aprovação para aquele produto ser comercializado, porque, afinal, é algo como um item alimentício, não é considerado como alimento para fim de carga tributária, mas é algo que é consumido, que é ingerido pelas pessoas. Então, é necessário você ter um responsável técnico que ateste ou que dê a assinatura de que aquilo ali está em condições para consumo. Então, somente o profissional que finaliza o curso de tecnólogo em viticultura e enologia tem essa autorização perante as autoridades brasileiras. Então, a partir disso, você se torna o responsável da vinícola. Então, são os trâmites legais para você poder estar sendo inserido na profissão. Eu vou deixar linkado também o próprio link da instituição para as pessoas poderem entrar na página e olharem, né, o que é viticultura, enologia, diferença, talvez os campos de estudo, porque senão a gente vai ficar talvez 1 hora falando só do estudo, porque deve ser uma coisa tão diferenciada que envolve biologia, que envolve a parte comercial e, como você falou, do consumo, mas também a parte da planta, a parte de geografia, deve ser algo tão diverso. E que é uma coisa bacana, né? Porque diversidade no estudo é tudo, eu falo, né? Então, eu também vou deixar linkado aqui o link da instituição e do curso para as pessoas que, talvez não aqui, mas no YouTube, que se interessarem, né, pelo curso. Te agradeço, para nós é importante. Porque isso, por ser um órgão governamental, um órgão público, a gente não tem nem verba de marketing, vamos falar assim. A propaganda nossa é justamente assim, ó, os nossos alunos, os nossos egressos. E não tem propaganda melhor, porque depois eles saem fazendo vinho, entregam o vinho para o professor depois para a gente poder provar. Então essas são as grandes retribuições que a gente acaba tendo na carreira. Você comentou o vinho da Marta, pessoal, a Marta é produtora. Ela tem. E ótimo, fez com os colegas dela. Também vou deixar linkada a sua vinícola. Qual é o nome da sua vinícola? Ainda não tem nome. Nós fizemos um vinho, ele está até aqui, ele se chamou Afinidades. Esse foi o primeiro, mas a vinícola ainda não é formal, a gente ainda não tem um nome. Por enquanto são produções independentes. Eu só queria pegar um ganchinho nisso que você e o Lenk estavam dizendo, nessa diversidade e realmente a vivência do aluno é maravilhosa, porque nós temos em São Roque várias vinícolas que são muito parceiras do Instituto e dos professores e que permitem a gente estar lá dentro, a gente vai lá no vinhedo, a gente vai fazer poda, a gente vai estudar doenças das folhas, a gente vai estudar o matinho, a gente está lá dentro da vinícola, a gente vive o dia a dia da vinícola junto com os professores, é uma coisa assim... Não é teoria, né? Não é computador, é pé no barro. A gente molha o pé na cantina, como disse o professor Lenk mesmo. A gente até encontra uma certa dificuldade com outros colegas. Eu tive testemunho de alguns colegas professores, por exemplo, área de matemática, portuguesa. Gente, a turma da enologia é difícil da gente prender eles em sala. Porque vocês levam eles tanto dentro do campo, levam no vinhedo, levam na vinícola, que eles não sabem ficar mais parados dentro da sala de aula. Parece que eles têm que estar mexendo em alguma coisa. Então, realmente, é uma profissão muito prática, que envolve muito todas essas temáticas. E assim, se a pessoa gosta de natureza, se ela é metódica, gosta de elementos, por exemplo, de laboratório, de fazer análises químicas, gosta da parte gastronômica, mas também se envolve com a área do marketing comercial, planejamento, apresentação. Então tem tudo. E, claro, como toda profissão, o enólogo está sendo cada vez mais requerido como esse profissional multitarefas, né? Ele não pode mais ficar só cuidando da uva, e agora tem que saber apresentar. De inteligência artificial. Perdão, não te escutei. E agora vai ter até um pezinho na inteligência artificial, ou seja, acompanhando a sociedade sempre, né? Mas é o que a gente brinca, sabe? É o tipo de profissão que, por mais que eu tenha um laudo de análises do vinho que diga
todos os elementos, o quanto de álcool, o quanto de ácidos, qual o pH, todos os atributos, né? Como se fosse um exame de sangue de uma pessoa. O que determina é a degustação. Então, o momento de envasar, o momento de fazer certas situações, o que realmente vai determinar é a sensibilidade, a prática e a técnica desse profissional. Por isso que a gente fala, é uma das carreiras que, quanto mais tempo você tiver de experiência, ou de safras, que a gente brinca, a gente não mede um enólogo por ano. Né? Então, quanto mais tempo, mais valorizado vai ser esse profissional, mais experiência, mais técnica ele vai ter. Muito bom. Treinamento. E aí, Marta, a Marta, né, já esteve na Alemanha, acho que também depois você pode falar sua experiência nessa área também, compondo um pouco da coisa profissional, da sua formação também. Mas, e aí, não vamos... A Alemanha a gente descarta como um dos maiores produtores de vinho. Ela é tão significativa assim para a gente estar falando da Alemanha numa live? A Alemanha é muito relevante. A Alemanha é o 18º produtor mundial e o 4º produtor europeu. A Alemanha só fica atrás de Itália, França e Espanha. A Alemanha está na frente até de Portugal na produção de vinho. As pessoas não conhecem muito, não dão muita... É como o professor Lenk falou, os nomes, as palavras assustam um pouco, né? As palavras nos rótulos assustam um pouco e as pessoas acabam se distanciando um pouquinho. Mas o vinho alemão é muito relevante. Né? Então, assim, então vou falar aqui alguns numerozinhos que são da OIV, que é a Organização Internacional do Vinho e da Uva. Esses números são de 2021. A Alemanha é o 18º produtor mundial, sim, e o 4º maior produtor de vinho da Europa, com uma produção de 870 milhões de litros. Um número interessante também, que eu aposto que ninguém sabe, o consumo anual per capita de vinho é de 27,6 litros. Assim, um número respeitável, né? Aqui no Brasil, nós Se a gente pensar que compete com cerveja, né? E assim, fortemente com cerveja. Exatamente. Aqui no Brasil, esse número per capita está sempre oscilando um pouquinho. Agora, na pandemia, subiu um pouquinho, depois baixou de novo. Mas aqui no Brasil fica em torno de 2,6, Lenk. Me ajuda aí. Por aí, né? Entre 2 e 3, vamos pensar assim. E um número muito regionalizado, né? Dependendo da região do país, você bebe 15 litros per capita. Outras regiões, por exemplo, São Paulo tem uma média de 10 litros per capita. Né? Mas daí tu vai para a região norte, nordeste, você já tem uma queda bem mais acentuada. Ficou concentrado no Brasil muito nesses locais que teve uma imigração europeia mais forte. Né? Uhum. E a geografia, talvez, que a gente vai entrar nesse quesito também, né? Isso. Então, falando um pouco da geografia, a Alemanha, por ser um país, a Alemanha está lá na latitude 50 a 51, né? É um clima bem frio, o que é muito propício para a produção de uvas brancas. Né? As uvas brancas se dão bem em climas mais frios. Falando então um pouco sobre as principais castas, temos, óbvio, a Riesling, né, responsável por 23% da produção alemã, que é a uva ícone da Alemanha. Depois temos a Müller-Thurgau, estou falando das brancas agora, a Müller-Thurgau, que é responsável por 12%, e é essa uva que faz o Liebfraumilch, aquele vinho da garrafa azul. Depois nós temos a Grauburgunder, que são 6%. Todas as Burgunder, eu não sei se as pessoas sabem, são os Pinots, né? Então tem a Grauburgunder, que é Pinot Gris. Escrevendo aqui para o pessoal o nome também. Tem a Weißburgunder, que é Pinot Blanc. Tem a Spätburgunder, que é Pinot Noir. Pinot Noir é uma uva tinta de colheita tardia. Então, por isso esse nome, Spätburgunder. Bom, e aí tem a Silvaner, a Weißburgunder, a Kerner, a Chardonnay, todas aí já com uma produção bem menos
significativo. Mas essas são as brancas, Essas são as brancas. Produzidas na Alemanha, né? Cultivadas na Alemanha, ou são as alemãs? O Chardonnay também é alemã, porque o nome soa... Não, eu estou falando de produção. A Chardonnay está lá em 7º lugar. Produz só 1,7%, é produzido de Chardonnay. As alemãs mesmo são a Riesling, Müller-Thurgau, Silvaner, Weißburgunder, Kerner, Bacchus, Scheurebe e Gutedel. Essa Gutedel eu nunca tinha ouvido falar dessa uva. Essas são as mais castas alemãs. Que o pessoal mais ouve talvez a Riesling, né? E o Burgunder. Acho que são as mais populares no Brasil, talvez. Mas olha só, para os amantes de vinho, é uma boa ideia tentar experimentar as outras, que eu falei que tem as mais, né, as mais famosas, mas por que não tentar provar tantas outras das coisas que a gente nunca ouviu falar? Exatamente. Então, das tintas, nós temos a Spätburgunder, que é 12%, que é Pinot Noir. Depois, as alemãs mesmo, a Dornfelder, Portuguesa, Trollinger, Regent e Lemberger. Tem também um pouco de Pinot Meunier e Schwarzriesling, mas em menos, volumes menores. Falando então agora das regiões vitivinícolas. A Alemanha tem 13 regiões vitivinícolas, que são Rheinhessen, Rheingau, Mittelrhein, Pfalz, Franken, Mosel, Baden, Württemberg, Saale, Unstrut, Sachsen, Nahe e Hessische Bergstraße. Tem regiões aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Saale, Unstrut, não sei nem onde fica. Fica bem lá no É errado Nordeste. dizer que essas regiões estão sempre acompanhadas de rios? Estão sempre margeando grandes rios ou rios de uma forma geral? Sim. Principalmente, eu vou falar então do Mosel, que é a região mais icônica, né? Ela são 230 quilômetros de rio, totalmente ladeados por colinas, todas plantadas por vinhedos. É uma região muito, é a mais icônica, é a mais famosa. Tem outras que são famosas também, Pfalz, Franken. Franken é a região... Então, o Mosel é a região característica de produção do Riesling. E Franken, por exemplo, é onde mais se produz a Pinot Noir. Depois tem as regiões que ladeiam o Rhein, né, o rio Rhein, que são Rheinhessen, Rheingau, Mittelrhein, o próprio Pfalz, o próprio Baden, que já fica lá embaixo. Mas sim, é tudo ladeando rios. Ou em vales, né? Inclusive, vales. Para quem tem ideia de vir no verão, agora em julho, agosto, para a Alemanha, essas são regiões altamente procuradas para turismo, porque elas envolvem também passeios de barcos, vendo as vinícolas, fazendo a degustação de vinho. A gente está falando de uva branca, de vinho branco, geladinho, no verão, comendo comida boa. Então, assim, é tudo de bom. E nós vamos ter, a gente não chegou a falar, a gente inclusive excluiu o tema das estradas do vinho, né? As Weinstraßen aqui da Alemanha, que são algumas aí bem famosas, porque senão seria uma live própria só de Weinstraßen. O pessoal já está colocando Tria, né? Que é a região ali do Mosel, mesmo do rio Mosel, que já desce para a França, que também se aproveita do rio, né? E das características todas. Mas assim, pessoal, um turismo certeiro de felicidade são as regiões vinícolas e as rotas do vinho na Alemanha, com certeza. Como não? É uma combinação de beleza de paisagem, boa comida, boa bebida, rio, sabe? É uma infraestrutura do turismo, já ali castelos, né? Os grandes castelos para direita, para esquerda, para direita, para esquerda. Olha, dica de turismo aqui, mais um campo, né, Fábio? Você pegar o turismo vai estar sempre junto da uva, né? Que coisa interessante. No turismo. Olha, nem sabia dessa nomenclatura.
já virou até clichê, né? Todo mundo, na hora que vai falar de turismo gastronômico, turismo gourmet, vai assim, as pessoas querem uma experiência, não é mais simplesmente só ir lá olhar e provar. Então, você tem várias coisas envolvidas. E é engraçado isso, né? Pela própria situação geográfica de localização do país em si. E quando a gente fala de adaptação da planta, né? Então, vamos falar ali da videira, ela necessita de sol. Então, o pessoal geralmente fala assim, não, mas videira, a uva gosta de frio. Ela não gosta de frio. Ela se adaptou a uma condição climática que, quando vem o frio, ela deixa de produzir, ela descansa. Então, isso ajudou nesse conceito. Então, regiões como o caso da Alemanha, que está numa localização que não tem aquele calor, que não tem aquela intensidade luminosa de sol, estas encostas que foram criadas ao longo do percurso desses rios, e a Marta fala disso um pouco mais adiante, essa inclinação, você tem um melhor aproveitamento da radiação solar. Isso ajuda na maturação e na qualidade da fruta, que depois vai ser refletida na qualidade do vinho. E essa identificação com as uvas brancas também tem a ver com isso. São locais em que o período de sol ou mesmo de temperatura não favorece tanto a maturação das uvas tintas, que você precisa ter mais cor e precisa ter outros compostos da uva, né? Como é o caso do tanino, que deixa o vinho mais gordo ou mais leve na boca, ou mesmo com mais adstringência, que a gente chama, que fica aquele vinho mais seco, né? Que você fica com a boca áspera, mas que vai bem com carnes. Então, essas regiões frias acabam privilegiando isso, por quê? Ela conserva a acidez e conserva o aroma da fruta. Então, você tem um vinho que é refrescante, que tem essa combinação de equilíbrio entre o álcool e a acidez, e a parte aromática. E querendo ou não, foi aquilo que foi sendo construído ao longo de muitos e muitos anos, para chegar a identificar e falar assim, poxa, então essa Riesling aqui nessa região deu muito bem. E cria essa identificação muito boa. Depois a gente até pode falar algumas regiões, né, que são as tops, assim, de turismo também, onde essa adaptação foi, né, foi sendo a melhor, foi se vendo ao longo do tempo que deu bom, né? Eu tenho uma Master of Wine alemã, ela se chama Anne Kriebel, que ela diz, em nenhum outro lugar do mundo fica mais evidente que luz e não calor é o que realmente faz as uvas amadurecerem. Então, o Mosel é a cartilha, né? Tá bem explicadinho, tá bem exemplificado. É o Caribe alemão, você sabia? Que eles falam que é super iluminado, né? Um pouco mais para cima, chega a ser um pouco mais quente, mas, né, a gente acabou de falar que não necessariamente calor né, necessariamente o fator. Mas assim, é amplo, né? Iluminado. As pessoas lá falam que são mais felizes. Eu acho que é porque elas tomam vinho. Inclusive, no PDF que você passou, vai falar das inclinações. Eu vou deixar para o pessoal depois, que é muito interessante, né? O ângulo das inclinações dos terrenos. Então, tem uma montanha, uma colina no Mosel que se chama Bremer Kalmont, que tem 68% de inclinação. Ele é supostamente o vinhedo mais inclinado da Europa. Você imagina um vinhedo plantado numa encosta com 68% de inclinação. As pessoas não ficam de pé. Como é que você vai manejar aquele vinhedo ali? Como é que você vai lidar com aquela videira? Então, eles têm trilhos com carrinhos. As pessoas fazem o manejo desses vinhedos em carrinhos em cima de trilhos. É muito interessante, é uma coisa bem inédita, né? Mas, se não for assim, também não tem jeito. Por outro lado, essa inclinação... É quase uma montanha-russa, né? É quase que um loop, é uma montanha-russa, né? Exato. Por outro lado, é essa inclinação que faz essa combinação maravilhosa, né? É todo esse corpo de água do rio que vai esquentando, o sol batendo e refletindo nessa água, esse solo todo é composto de ardósia. A ardósia segura o calor, né? Então, por isso que forma esse microclima especial
tão maravilhoso e a Riesling se adaptou perfeitamente bem ali nessa região, né? Voltando um pouquinho aí, pegando o teu gancho de enoturismo, eu li bastante ali coisas que tem trilhas a pé, passeios a pé pelo meio dos vinhedos e passeios de bike também, de bicicleta. Deve ser lindo isso, esses passeios aí. Bom, então depois as pessoas podem olhar essas fotos interessantes aí dos trilhos. Falando então sobre a Riesling, o Lenz já falou um pouquinho, ela é uma uva que tem como principal característica a acidez pronunciada, que proporciona uma grande longevidade. Né? Essa acidez, esses ácidos são os grandes conservantes desse vinho, né? E é uma longevidade que é dificilmente encontrada em outros vinhos brancos. E é uma uva extremamente versátil, que com ela é possível elaborar vinhos secos, semissecos, suaves e de sobremesa. Falando um pouquinho então agora... Que é o que o pessoal encontra e vai ver no PDF como trocken, halbtrocken, süß. Eu estava falando... Repete, por favor. Eu estava dando uma traduzida quando a gente chegar nos rótulos, que exatamente essa nomenclatura do seco, trocken, né, o suave, que é o süß, que você também vai falar, né, da porcentagem de açúcar, né, em cada vinho. Exato. Bem, então agora no universo de classificação dos vinhos. Então nós temos os vinhos de mesa que correspondem a somente 4% dos vinhos alemães, são os Landwein e os Deutscher Wein. Não vou nem entrar muito nesse detalhe, vamos partir logo para falar dos vinhos de qualidade superior, ou os Qualitätswein, que correspondem a 96% da produção de vinhos alemães. Desses 96%, nós temos então 59% que são os Qualitätswein, bestimmte Anbaugebiete, que significa, são os vinhos que vêm de determinada região de produção. Eles têm que ser obrigatoriamente 100% de origem de uma daquelas 13 regiões que foram mencionadas lá no começo, e ele tem que passar por um teste oficial de qualidade, que tem que ter um númerozinho, que tem que depois aparecer lá no rótulo. E depois tem os 37% restantes, referem-se aos Prädikatswein. Então, os Qualitätswein mit Prädikat. Esses vinhos são de origem controlada, são subdivididos em 6 categorias de acordo com o grau. Então, como é que é esse grau de amadurecimento? Conforme a uva vai amadurecendo, ela vai acumulando açúcar, né? E o enólogo vai decidir, dependendo do que ele quer fazer, de que vinho ele quer fazer com aquelas uvas, ele vai decidir em que momento ele vai colher. Então, ele tem a primeira qualidade de vinho, que é o Cabernet, que é um vinho com de uma uva madura. A uva amadureceu, atingiu aquele grau mínimo que ele quer de açúcar, ele pode colher e vinificar essa uva. Ou ele pode escolher por deixar um pouquinho mais, de deixar a uva amadurecendo ali no pé um pouquinho mais, ela vai se tornar uma Spätlese, um vinho Spätlese. Uhum. Depois disso, ele pode escolher, ela fica cada vez... o enólogo opta por deixar cada vez mais, ela amadurecer cada vez mais ali no cacho, tomando mais sol e, vamos dizer, perdendo umidade, perdendo água. Então, depois da Spätlese, então, tem a Auslese, que são são cachos colhidos selecionados. Aí ele não colhe já tudo, já são cachos especiais que são selecionados.
E olha que interessante, o AUS é tirar, exatamente, para você ver que vai ter uma escolha, né, certa. E o espelho é tarde, ou seja, ele resolveu esperar, né, para não fazer aquela primeira colheita. Então, quem sabe alemão sabe fazer uma leitura interessante de que tipo de vinho ele está comprando, só pela, né, claro, por pequenos indícios também ali, né? Por essa classificação, exatamente. Isso vai aparecer no rótulo. Então, o Auslese, né, que é o escolhido, é o colhido ali, escolhido. Depois tem o Beerenauslese. É o vinho cujas bagas foram escolhidas. Ele não vai pegar o cacho inteiro, escolher quais bagas ele quer e vai tirar aquelas bagas. Mas eu vou falar aqui exatamente, os Beeren são os berries, né? São as frutinhas. Então, nossa, esse vinho, agora eu vou procurar um assim. Porque, ou seja, é o creme de la creme. Ainda não. Tem mais creme de la creme do que... Depois tem o Trockenbeerenauslese, que é o quê? Normalmente, essas Trockenbeeren, ela já está seca, né? Por isso, você acabou de falar, quem fala alemão, quem entende alemão, já vai entender, só pela palavra já vai saber de que se trata. É uma escolha de bagas secas. São bagas que normalmente já foram atacadas por um tipo de fungo que se chama podridão nobre, né? É a botrytis, isso. Então, é um fungo que vai lá, ele ataca aquela baga e ela perde toda a umidade, ela perde a água e então sobrou só o creme de la creme. Então, mas esse açúcar, vinho... talvez, né? Açúcar e os demais componentes que fazem parte da uva. Você concentra, né? Concentra todos os elementos da uva, como se fosse uma uva passa, só que seca naturalmente ainda no cacho. Né? Isso. E com os outros elementos. O próprio fungo, nesse aspecto, ele acaba te trazendo outros elementos para o vinho que vão dar mais corpo, mais untuosidade para o produto. Mais final, tudo. Então, realmente... E na realidade, assim, só por curiosidade, é o mesmo fungo que ataca as nossas uvas no Brasil. Só que pela nossa condição climática, a uva estraga. Ela azeda. Mas assim, vai virar vinagre. Lá nessa região específica, com essa condição específica de clima que se combina, vira um produto nobre. Mas quando você tenta replicar isso em outro lugar, não fica o produto adequado. Você perdeu a produção. Aqui vale uma observação. Tanto essa categoria quanto a seguinte, que são os Eisweine, já vou explicar como é que é, essas duas categorias estão se tornando cada vez mais raras. Por quê? Porque elas dependem do clima se tornando... eles precisam de muito frio à noite, né? À noite, como o professor explicou, precisa de frio à noite para que a uva conserve a acidez. E com o aquecimento global, isso está ficando cada vez mais difícil de acontecer. Por exemplo, o Eiswein, eu tenho aqui no final do semestre passado, nós degustamos um TBA, né, que é o Trockenbeerenauslese, alemão. Eu encontrei aqui no Brasil de uma uva chamada Ortega. A última safra dela foi de 2014. Não teve mais depois disso. Então, claro, com a questão global, até a vinícola vai fazer a opção, talvez, de não esperar para colher isso, porque talvez não tenha nem essa condição. Né? Então, é uma escolha ruim, né? Uma escolha não tão inteligente assim, feliz assim, porque... Aí entra o trabalho do enólogo nesse momento da colheita, aquele acompanhamento diário ali. Ele está ali todo dia, ele está acompanhando a previsão do tempo, ele já deixou lá na vinícola, a cantina, todo mundo está ali em stand-by sobre aviso, e ele vai acompanhando, vai vendo e fala, chegou no ponto que eu queria, vamos colher e vamos para lá. É bem por isso. E aí tem a última categoria,
que é o Eiswein, que é a uva que é congelada, ela é colhida congelada. Aí já está lá no finalzinho do outono, já está quase perdendo, você já quase passar um pouquinho, vai perder porque vai congelar, vai estragar tudo. Então, é nesse momento que ele espera chegar nesse ponto, ele tem que saber se esse ano vai acontecer isso, se as condições climáticas vão permitir, e aí ele colhe essa uva congelada e prensa congelada, ou seja, não tem mosto, não tem água, não tem, só vai extrair aquele concentrado da uva mesmo, da baga. Isso dá um vinho riquíssimo. É uma coisa realmente muito, muito rara. E a gente entendendo, né, das tendências do aquecimento global, a gente vai saber que um vinho desse vai ser cada vez mais raro, talvez cada vez mais caro, provavelmente. E talvez quando a gente tome uma taça desse vinho, a gente saiba dar o valor que tem hoje um vinho desses, porque realmente, ano passado a gente teve 40 graus fácil aqui. Né? E escreveram aqui sobre geleiras. As geleiras dos Alpes facilitam. Eu falo, que geleira? Que geleira? Você não está mais tendo onde esquiar, as geleiras estão indo. Né? Mas enfim, vamos voltar aqui, mas infelizmente o que está acontecendo, mesmo no inverno. Você falou sobre preço. Sim, essa classificação aqui está diretamente ligada ao preço. O Cabernet é uma coisa, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese e Eiswein, cada um deles porque está diretamente relacionado ao rendimento, né? O viticultor, o dono do vinhedo, ele plantou ali ele tem ali o que ele poderia colher, ao invés de colher 1 tonelada, ele vai colher 100 quilos. Então, está diretamente relacionado ao rendimento. Depois disso, tem uma outra... Deixa eu falar um dado que a gente vai falar. Desculpa te interromper, Marta. Uma coisa interessante. Os vinhos que vão para o Brasil, os vinhos com uma produção grande, também vão mostrar isso. Foi essa escolha também, uma produção, né, farta. Quando a pessoa está visitando uma região específica, que tem aqui aquela vinícola, que deu aquela produção pequena, é um vinho, gente, que vocês só vão encontrar naquela região. Ele não vai ser exportado. Às vezes, e com cerveja também acontece isso, nem no norte da Alemanha a exportação dele não vai, ou não tem nem volume para sair da região dele. Então, a opção de consumir produtos regionais traz uma qualidade também para aquilo que você está consumindo e uma identidade ali que saibam aproveitar. Com certeza, a mesma coisa com a cerveja. Paulana franciscana, que você encontra no mundo inteiro, é muito diferente da cerveja daquele mosteiro que é da minha região, que só produz uma quantidade limitada. Né? E é isso que você está falando. 100 quilos, com certeza é muito diferente de você exportar para o mundo inteiro. Então, tenham isso em mente na hora de apreciar um vinho também. Agora a gente vai falar do açúcar residual que ficou no vinho depois de fermentado, que é uma outra classificação. Então, nós temos os vinhos que vocês vão encontrar no rótulo Trocken, que significa seco, que significa que naquele vinho seco tem uma quantidade de até 4 gramas de açúcar por litro, ou seja, é um vinho realmente seco. Tem o Halbtrocken, que é o meio seco, cuja quantidade de açúcar corresponde a até 12 gramas por litro. Depois tem uma outra classificação que não é oficial, mas vai ser encontrado, que são os Feinherb, que ele ainda não é o Liebliche, né? Ele ainda não é aquele doce, né? Perto do suave, mas ele é um pouquinho mais doce do que o Halbtrocken. Aí tem o Liebliche, que são vinhos com até 45 gramas de açúcar por litro, e depois os Süßes, que são acima de 45 gramas por litro. Então, só a título de ilustração, aquele Trockenbeerenauslese que a gente degustou, ele tem, deixa eu encontrar aqui, 213 gramas
de açúcar por litro. Imagina. Se eu estou falando de um Süß que chega, de um Lieblich, um suave, que chega até 45 gramas, imagina esse daqui que tinha 213 gramas por litro. É bem doce, mas é um doce integrado. Ele está muito integrado. Ele não fica aquele doce enjoativo, ele não é uma coisa chata, ele não é monótono. Realmente é muito interessante, é muito gostoso. Agora, em 2021, teve uma mudança na legislação dessas classificações todas, porque a Alemanha está tentando se aproximar mais das classificações europeias e principalmente da francesa. Eu ainda nem vale a pena entrar muito nessa nova legislação, porque os produtores terão até 2026 para se adaptar. Eu ainda nem entrei direito para estudar, nem sei como funciona exatamente. Mas saindo um pouco dessa coisa muito característica alemã, né? Essa classificação toda que nós damos aqui, isso é coisa que só tem na Alemanha. Agora existe, desde a Alemanha, tem desde 1910, uma associação que é a VDT, que é a Verband Deutscher Prädikatsweingüter, ou seja, é a Associação de Produtores de Vinhos com Predicados. É uma associação que criou as suas próprias regras de classificação e qualificação dos vinhos, levando em conta a qualidade dos vinhedos e dos vinhos, ou seja, uma coisa muito próxima do que é a legislação francesa. Hoje conta com aproximadamente 200 vinícolas associadas, então se você chegar for comprar um vinho e encontrar um vinho com esse selo, é o selo que tem aquela águia heráldica, que está na cápsula de qualidade assegurada, que foi testada não segundo a legislação alemã, mas sim uma associação específica de produtores mais séria. E, na verdade, essa nova legislação que vai entrar em vigor também está chegando bem próximo disso daqui. Tem aqui no PDF, depois tem todas as classificações dessa associação. E aí, então, decifrando o rótulo, né? Eu vou ler aqui por alto os itens possíveis de serem encontrados em cada rótulo, né? É muito louco isso. A gente só vê isso em rótulo alemão mesmo. Então tem o produtor, a variedade, a safra, a região, origem, vinhedo, o grau de álcool, informações do produtor, tipo de produtor. Só que já foram 9 informações. Depois tem que ter a indicação se é um Prädikatswein, se é o teor de mosto, de açúcar no mosto, se é um Kabinett que tem menos, ou um Eiswein ou um Trockenbeeren Auslese que tem mais, né? Mais açúcar. Depois, o grau de açúcar residual no vinho, e depois o número daquele teste que é feito em laboratório e por humanos. Ou seja, é um monte de informação que tem que fazer uma ciência, né? É o PDF inteiro resumido ali em algumas dicas. É complicadinho. Mas, enfim, tem as informações que são obrigatórias, que são a denominação de origem, o volume em álcool, o volume em litros, o fabricante ou o engarrafador, né? Porque o engarrafador pode comprar a uva, o mosto ou o próprio vinho já pronto e ele só engarrafar e colocar a marca dele. Isso tem que estar especificado. O número do lote, se contém alergênicos tipo caseína ou albumina, que são
produtos que são utilizados vamos dizer, na limpeza do vinho, e se contém enxofre, se contém praticamente em todos, vai ver lá, contém sulfitos. E se é um QBA ou um predicate, com o número de teste oficial. Essas são as informações obrigatórias, depois tem as voluntárias ou opcionais, que seriam safra, casca, sabor, se é seco, semi-seco, semi-doce ou doce, e depois o local exato de onde vem. Além disso, como se não bastasse, pode ser também que tenha a denominação de origem, se é um vinho com uma denominação de origem, e aí vai aparecer lá o GU, é o Geschützte Ursprungsbezeichnungen, ou se é um GGA, que é um Geschützte Geographische Angabe. Complica um pouquinho? Dá alguns anos para saber comprar na brincadeira. Não, mas é interessante porque você vai conseguir saber o que você está comprando. Você sabendo, só por essa nossa conversa hoje, nossa, eu indo num supermercado e vendo lá, esse é qualität, esse é predicado, esse é um, sabe, eu já sei, esse é um Eiswein, pô, é aquele que espera, tal. Já me dá um norte da minha escolha, né? Puxa, vamos começar por aí. E claro, vou falar para o pessoal depois me escrever, quem quiser o PDF, porque só lendo o PDF também, eu já falei, nossa, quanta coisa interessante, tão acessível que a gente nem sabe imaginar. Aí você vai lá, escolhe pelo rótulo, porque a garrafa é bonita, porque o rótulo é moderno e tem algum bichinho que você no seu subconsciente achou legal, e às vezes vai ter uma experiência ruim em casa. Ou ruim no bolso, né? No bolso, Não, inclusive, Pois é. assim, se você vê E na Popular você dá destaque para isso. Pode falar. Que é todos esses elementos de, vamos dizer assim, rastreabilidade ou confirmação do local, da região, e com isso associando. E realmente, assim, não é de uma hora para outra. Você tem que se acostumar. Então, o que a gente mais fala, e a gente vê um pouco essa barreira, né? Principalmente do brasileiro, mas eu não sei beber vinho. Né? Mas ninguém fez curso para beber refrigerante, ninguém fez curso para beber cerveja ou qualquer outra coisa. As pessoas simplesmente foram experimentando. E é nesse experimentar e prestar atenção nesses detalhes, em alguns detalhes principais do rótulo, você, poxa, eu gostei dessa região, gostei desta uva. Então vai ser algo que começa a se tornar uma referência para você. No momento que não quer algo diferente, mas quer voltar a experimentar uma experiência boa que teve anteriormente, você pode estar se recorrendo a isso. Exato. Então, eu acho que, bom, o intuito é esse, instrumentalizar, capacitar as pessoas a fazerem boas escolhas, principalmente quando as escolhas forem em alemão ou com vinhos alemães, né? Pode estar em português aí no Brasil, mas em vinhos alemães, né? E, nossa, a gente poderia falar tanta coisa. A Marta poderia falar o que saber alemão ajudou você na sua carreira, né? O mesmo o Fábio, mas a gente já está fazendo aqui 1 hora de live. Eu sei que o Fábio também tem os compromissos dele. E quem sabe a gente faz um dia alguma outra, né? Da sua parte, assim, como é que foi? Abriu portas, não abriu portas? Eu falo sempre, gente, a Alemanha tem às vezes oportunidades que quem fala alemão tem muitas portas abertas, né? Mas vamos ver, vamos dar um tempinho e com certeza a gente pode fazer uma segunda live sobre isso, Sim. Né? Eu estou deixando lá no final do PDF várias referências. Inclusive, preparando essa matéria, eu encontrei vários sites alemães muito interessantes. Acho que vale a pena para os alunos darem uma olhadinha. Estuda um pouquinho de alemão, aprende um pouquinho de vinho. Bem interessante. A minha irmã, a Edeltraud Lenk, colocou uma pergunta, vou talvez fechar com ela. Talvez não no supermercado, assim, no geral, que escolher, porque a gente já deu essas dicas, né? Eu acho que juntar um pouco isso, né? Eu gosto do vinho seco, eu vou escolher qual? Qualität ou predicados, daquele não sei o que, não. Mas, Fábio e Marta, quando vocês vão no supermercado alemão, se vocês derem, assim, direito de escolha, para vocês escolherem um vinho alemão, qual que vocês escolheriam? No Brasil, mas vindo da Alemanha.
Qual o vinho preferido de vocês? Vai, Marta. Quer falar primeiro? Eu vou falar. Eu pego o mais caro, porque é mais caro, veio lá das associações do blé, 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 vai ser bom. Não. Eu vou plagiar o meu outro professor, que falou uma coisa que para mim, falei, poxa, me representou essa frase. Quem gosta de vinho branco, quando chega no Riesling, fica nele. Uhum. Elegante. É o Riesling. Não, tem essas referências. Se meu bolso permitisse eu encontrasse um Weißwein, seria uma coisa maravilhosa. Mas não, a gente também tem que se enquadrar naquilo que é a nossa realidade, né? Financeira, vamos lá. Mas o indicativo para não errar é isso. É um Riesling da região do Mosel, a safra mais recente possível. Uhum. Porque se você está no supermercado, tem isso também. Se você vai focar nos vinhos brancos ou mesmo nos tintos, se não há um local adequado para armazenamento desse vinho, uma adega refrigerada, busque as garrafas mais jovens possíveis. Nem sempre vinho antigo que é sinônimo de vinho bom. Então, atentar para essa regra de conservação. Então, às vezes, você está pegando um produto até mais barato, mas de uma safra mais recente, né? O ano mais recente de produção, mas que vai te trazer mais alegria do que um vinho mais caro, que ficou muito tempo guardado e você não sabe de que maneira. Muito bom. Olha, o meu agradecimento assim de coração, né, a todo mundo que participou da live, as pessoas escrevendo, participando. É tão legal ver a energia de quem está nos ouvindo. Especial a vocês dois pelo tempo, dedicação. Nossa, foi muito bom e quem sabe teremos outras. E vai meu grande obrigada às informações e tempo valiosos de vocês. Eu que agradeço a oportunidade de bater papo com vocês, é uma honra. Valeu. Tá bom? Um beijo, um ótimo dia a todos e as informações ficaram aqui para todo mundo aproveitar. Zum Wohl! Zum Wohl! Tchau. Tschüss!